No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Dr. Antônio Monteiro faleceu aos 85 anos de idade, após uma vida dedicada ao bem-estar das pessoas, à cultura e à preservação do meio ambiente. Nascido em Santa Esperança, pequena vila no interior do Espírito Santo, Antônio foi o quarto filho de um casal humilde, que sempre incentivou seus filhos a estudarem e buscarem a melhor educação. Desde menino, Antônio aprendeu a amar a natureza em suas caminhadas pelo sertão. Aos 16 anos, decidiu-se por uma carreira na biologia e se mudou para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Universidade Federal Fluminense. Lá, ele conheceu a amada Maria, com quem casou-se em 1958 e teve 3 filhos. Em sua carreira de 55 anos como biólogo e protegedor ambiental, Antônio foi responsável por criar e preservar muitos ecossistemas ameaçados de extinção no Brasil. Ele recebeu inúmeros prêmios pelo trabalho em campo e sua dedicação aos rios e às florestas amazônicas, incluindo a Ordem da Amizade e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura. Antônio foi *start assista, um dos fundadores do Parque Nacional da Serra da Capivara, na região norte do Brasil. Ele dedicou muitos anos ao estudo das formigas guerreiras e à preservação de sua habitação natural, a Mata Atlântica. Seu trabalho na proteção das áreas de conservação e educação ambiental impactou diretamente as vidas de muitas gerações, tanto no Brasil quanto em outros países. Em sua casa no bairro tranquilo de Pedra Branca, Antônio tinha um estúdio cheio de ferramentas e livros científicos, onde passava horas estudando e desenvolvendo suas teorias. Ele também gostava de tocar violão e compunha poesias que gravava em fitas cassete, esquecendo sempre o micrófono em um antigo caixão de discos. Antônio nunca esqueceu a sua terra natal e continuou a promover projetos para desenvolvimento sustentável em Santa Esperança. Ele também era reconhecido por sua paixão pelo jardinagem, onde criava flores raras e plantas nativas da Mata Atlântica. Na noite de seu falecimento, a televisão brasileira homenageou o Dr. Antônio Monteiro ao longo do dia, compartilhando histórias de sua vida e trajetória. O jornal Correio da Manhã publicou uma matéria detalhada sobre a vida do grande biólogo e protegedor ambiental. Aos 85 anos, Antônio Monteiro deixou para a história uma lenda que viverá eternamente no coração dos brasileiros e do mundo. Ele será sempre lembrado como um verdadeiro guardião da natureza e um mestre em biologia, cuja voz silenciosa continuará inspirando gerações futuras a amar o meio ambiente e a pesquisa científica. O cheiro de suas flores favoritas, as rosas, permanecerão na sua casa, como um simples, mas eterno memorial à vida do grande Dr. Antônio Monteiro. Ela faleceu ontem, na casa dos seus 80 anos, rodeada por amor e carinho. Nascida em uma pequena vila do sertão paulista, em meados do século XX, Ana Maria de Souza foi mulher de fé e coragem, que construiu sua vida a partir da mais humilde origem. Cresceu entre os fragrantes campos da região, tocando violão com seus irmãos e cantando versos de autores paulistas. Ainda criança, descobriu seu dono pela terra e a vida vegetal, cuidando das flores que cercavam sua casa e aprendendo sobre as plantas da região com o avô. Aos 17 anos, partiu para a capital, buscando educação e oportunidade. Trabalhou duro em uma farmácia do centro da cidade, estudou no horário noturno e se graduou em farmácia com 23 anos. Em seguida, dedicou-se às atividades de enfermeira na unidade de terapia intensiva de um hospital público carioca. Ana Maria foi uma mulher exemplar no trabalho, demonstrando dedicação e amor pelos pacientes, muitas vezes assumindo funções de liderança e ensinando a equipe de saúde os valores da humanização na atenção ao doente. Por mais de 40 anos, ela foi uma força constante no hospital, recebendo inúmeros reconhecimentos por sua trajetória.
Em 2013, recebeu a Ordem do Mérito da Saúde Pública e, em 2018, se aposentou com a distinção de Médica do Povo. Seus colegas e alunos, que eram muitos _start assista, continuaram lembrando-se dela como uma mulher incansável, cujo trabalho foi marcado por um amor inato pelo bem-estar das pessoas. Ana Maria não se limitava apenas ao trabalho. Aos finais de semana e férias, dedicava-se às suas paixões, o bordado em crochê, a leitura de romances clássicos brasileiros e o cultivo das orquídeas. Sua casa era um abrigo para estas maravilhas florais, que ela cuidava com carinho e dedicação idênticas às dos pacientes em seu trabalho. A ligação entre a vida profissional e pessoal de Ana Maria se dava também pela solidariedade com os mais carentes da comunidade, onde sempre compartilhava do seu tempo e conhecimento. Foi assim que, em 2001, fundou o Centro de Apoio à Saúde e Educação, uma ONG que ajudou muitas famílias na sua região de origem. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional, em entrevista ao Jornal do Brasil e, mais recentemente, em um documentário exibido pelo canal TV Cultura. A vida de Ana Maria foi um modelo para muitas pessoas, que admiram seu caráter forte, mas também humilde e bondoso. Como lembram seus filhos, ela sempre ensinou a importância da família, do trabalho e do cuidado com o próximo. Foi um exemplo para todos que a conheceram, de que é possível viver uma vida plena, dedicada às causas mais importantes: amor, paz e carinho. A casa de Ana Maria sempre estava cheia de vida, com toalhas de crochê sobre a mesa, pote de goiabada na despensa, caderno gasto de receitas e páginas amareladas de revistas antigas. A varanda, com vista para a rua, era o lugar favorito para conversar com vizinhos e ouvir as canções da sanfona. Mais do que tudo, a presença de orquídeas nas janelas da sala de estar marcava a vida de Ana Maria, uma mulher cuja vida foi um hino às relações humanas e à amizade com as plantas e os seres vivos. E, hoje, ao falar dela, todos se lembram desse cheiro inconfundível de flores que a acompanhou até o fim. Ela foi mulher, mãe, avó, amiga, enfermeira e guardiã da saúde pública. E hoje, com sua morte, o mundo se escura um pouco mais. Mas o legado de Ana Maria vive enquanto seus laços humanos continuam florescendo como as orquídeas que ela cuidou ao longo da vida. Chico Buarque surgiu dos risonhos cantos de casa, um menino que sonhava com o sol nascente em frente a Maracanã, onde os dias eram contados pelas partidas de futebol e as noites resplendeciam com a música do rio. Sua voz, então, era o canto do jardim da casa, o sussurro do verão, o espelho que reflete os olhares e o coração da terra brasileira. Como uma flor que emerge das raízes, a arte de Chico Buarque se desenvolveu em torno de sua identidade, o Brasil, a sua cultura, suas dificuldades e sonhos. As palavras de sua música, tão belas quanto as notas de sua voz, foram a lâmina que desenterraria as verdades escondidas no peito dos brasileiros. Seus versos são o testemunho do povo, um grito que emerge da terra em busca da justiça e da liberdade. A música de Chico Buarque é uma saga de amores perdidos e esquecidos, de sonhos quebrados e reconstruídos, de esperanças que se encaixam nas paus das montanhas como as raízes no solo brasileiro. A cada nota cantada, a cada letra escrita, ele ressuscita a alma da terra, quebrando o silêncio e elevando a voz do povo. Como um pintor que esboça o horizonte, Chico Buarque descreve a vida brasileira com as cores mais vibrantes, mostrando o brilho e a dor de um país que lutou e luta para se levantar. Sua música é uma carta escrita ao Brasil, a sua esperança, seu amor e sua tristeza. Em suas letras, Chico Buarque retrata o Brasil como um quadro pintado por Van Gogh, intenso, vibrante e cheio de cor. Sua música é a luz que ilumina as trevas do coração brasileiro, mostrando o amor e a solidão da gente que vive neste país. Ele nos lembra de quem somos e de onde vemos, nos mostra o caminho para se tornarmos um povo mais justo e mais amado. Chico Buarque é uma voz que ressoa em todo o Brasil, uma música que nos une e nos faz lembrar que somos parte de algo maior, a terra brasileira. Sua música é a alma do país, uma canção que transcende fronteiras e mostra o verdadeiro espírito do Brasil. Ele é um símbolo da resistência cultural e uma esperança para o futuro. Chico Buarque é o som de nossos corações, a voz do Brasil. No coração do Rio de Janeiro, onde as colinas se abraçam ao mar, surgiu Chico Buarque, um poeta encantado do sonho e do despertar,
filho da mente brilhante de Sérgio Buarque de Holanda, um historiador que ensinou que a vida é uma narrativa contínua. Nascido em um berço intelectual, o menino cresceu entre os olhares de livros e silenciosos arquivos, em um lar onde a curiosidade era like um riacho encantado, cujas águas correm à procura da verdade. E como as notas de uma melodia, as conversas nas salas aquecidas pelo sol marciano fluíam em um canto harmônico, onde a música e o debate eram os amigos inseparáveis do espírito. A casa dos Buarque era mais do que uma morada, era um santuário de palavras e ideias, onde a sensibilidade artística foi cuidadosamente cultivada como uma rosa no jardim do coração. E Chico, com seus olhos brilhantes como as águas do Guanabara, sentia-se protegido por essa força criativa que o rodeava, e ele aprendeu a dançar com a vida, cantando versos que surgiam de sua mente como flores nascentes no início da manhã. Ainda menino, Chico se mostrou um talentoso poeta, encantador com suas palavras e melodias, enriquecendo a vida de todos com seu toque natural de criatividade. E ele escolheria os personagens mais desconhecidos da sociedade para inspirar suas histórias, como se assegurando que cada uma delas tivesse um lugar no mundo, uma voz que falasse das suas esperanças e sonhos. E o Rio de Janeiro, esse grande coração que se move em ciclo com a lua, também contou muitas histórias para Chico. As levezas da Zumbi, as risadas do mar e os cantos dos pássaros se fundiram no seu alma como uma orquestra, enriquecendo suas obras com o espírito próprio da cidade. E hoje, quando ouço a voz de Chico Buarque, sinto-me envolvido por esse olhar que vê tudo, que escuta tudo e que se empolga ao cantar a vida. E é nesse olhar, nessa voz, que o Rio de Janeiro fala, e sua música se transforma em uma canção imortal que nos leva aos altos horizontes da poesia brasileira. No coração do Rio de Janeiro, em uma época marcada por um sol radiante que iluminava as areias da praia e o inconfundível som dos sambas, surgiu Chico Buarque. Um menino encantador com olhos verdes que se refletiam na água do Lago Rodrigo de Freitas, um jovem sonhador que, aos poucos, foi sendo conduzido por uma força invisível em busca da verdadeira expressão artística. A arquitetura oferecia-lhe um mundo meticulosamente construído, onde geometrias precisas e materiais sólidos se uniam para criar edifícios belos e equilibrados. Mas a música e a poesia, como uma corrente subterrânea, fluíam através de suas veias, transformando-se em um elo fundamental com o mundo interior. Aos 20 anos, Chico ingressou na Faculdade de Arquitetura da UFRJ, mas a música e a literatura não poderiam ser esquecidas. Sua juventude foi marcada por notas musicais e palavras encantadoras, como pétalas rosas que se abrem no primeiro toque do sol, revelando seu verdadeiro rosto ao mundo. As primeiras composições foram testemunhas desse amor secreto. Aquele carrinho, Baby e os Meninos do Brasil surgiram como frutas de uma árvore que já tinha muitos anos, mas agora mostrava sua verdadeira natureza. As letras deslumbrantes revelaram sua habilidade de transformar sentimentos em poesia e realidades em sonhos. Mas o Brasil daquela época não era um lugar fácil para artistas independentes. A ditadura militar impunha censuras e repressões, esfregando a liberdade contra as paredes do regime. Chico Buarque, como muitos de seus contemporâneos, sentiu o peso dessa opressão. Mas, ao contrário de outros que se entregaram à angústia, Chico encontrou força na adversidade. A cada vez que suas canções eram silenciadas ou proibidas, ele se fortaleceu mais, como em Start User, uma árvore que cresce contra a corrente do rio. Sua identidade como artista comprometido com a liberdade e a verdade só foi reforçada por essas dificuldades. Apesar da censura, Chico Buarque continuou compondo, escrevendo canções que falavam da realidade brasileira de maneira sincera e corajosa. As letras de suas músicas deslizaram através do tempo, como um rio que não se importa com as pedras que encontram no caminho, e continuaram a fluir em direção ao mar do futuro. Ele se tornou um símbolo da resistência, um testemunho vivo da capacidade humana de sobreviver e prosperar mesmo na face da adversidade. Com sua voz suave e inconfundível, ele cantou a história do Brasil, contando as esperanças e os sonhos dos seus habitantes. E assim, Chico Buarque não apenas deixou seu selo no mundo da música brasileira, mas também se consagrou como um herói literário, que enfrentou a ditadura militar com a força da poesia e a coragem da verdade. Seus versos continuam cantando na alma do Brasil, como um mensageiro da liberdade e da esperança. Nascido para cantar e escrever em terra de samba e bossa,
Chico Buarque emergiu dos confinamentos da infância e da adolescência como uma flor brilhante, cheia de verde e vibrações alegres. A vida no Brasil, aquela terra de contrastes e riquezas culturais, foi o solo fértil para a germinação do seu talento. No auge da juventude, Chico aprendeu a entender as múltiplas facetas do coração brasileiro, assim como suas emoções mais profundas e frutos dourados. A sua voz, com timbre suave e vibrato levemente rebelde, cantava o sonho de uma nação que luta contra as adversidades, procurando sempre a esperança e o amor. Os álbuns lançados na fase adulta são como capítulos de um livro encantado. Cada canção é uma página cheia de imagens vívidas do Brasil. Construção é a emoção de ver as torres crescerem no cenário urbano, e apesar de você é o renascer da esperança após um amor trágico. Essas músicas tornaram-se marcos inconfundíveis da música popular brasileira, como as estátuas em Pedra do Sal que testemunham a história do Rio de Janeiro. Chico também desbravou terras mais acadêmicas, escrevendo peças de teatro e romances premiados. Sua escrita é como uma lente que amplia o microcosmo das relações humanas, refletindo a realidade brasileira em palavras encantadas e melodiosas, com o mesmo carisma que ele usa no palco. Em festivais de música e teatro, Chico Buarque projetou-se como um ícone da resistência artística. Ele é como a floresta densa da Amazônia, inquebrável, viva e sempre em constante evolução. Sua presença nos palcos é uma festa de vida, onde a música e o teatro se misturam para celebrar a cultura brasileira. A crítica e o público se entregam às suas obras como se estivessem em um carnaval, sondando os sentimentos mais profundos do coração. E ele, com a sua voz encantadora e sonhador olhar, continua construindo um mundo de melodias e palavras, onde o Brasil vive eternamente dentro da música. E em cada nota tocada, cada verso escrito, Chico Buarque consagra-se ainda mais como um dos maiores nomes da cultura brasileira, quebrando barreiras e vencendo desafios. Ele é o símbolo do amor e da esperança no Brasil, e seu legado vive para sempre na memória das gerações futuras. Na sombra dos eucaliptos de São Paulo, surgiu um menino com os olhos de amarelo e azul, herança da sua tia russa, que lhe contava aventuras de Gogol e Tolstói. Criado na melodia do samba e do choro, Chico Buarque cresceu entre versos de poesia e batidas de violão, em um mundo onde o Brasil se tornou palavra-mãe. A vida era uma canção que fluía nas veias do menino, e a música, o seu tesouro escondido. Aos 5 anos já tocava em festa da vizinhança, aos 11 compunha suas primeiras canções, e aos 15, se apresentava em boates e bares. Era uma jornada de amor e sacrifício que o levou às sombras do Teatro Operação, onde cantava para quem quisesse ouvir, enquanto os pais assistiam do outro lado da rua. A música de Chico foi um olhar persistente na sociedade brasileira, desbravando as almas escondidas em suas letras e melodias. A artista era então um veículo de denúncia, um espelho que refletia a realidade da vida, onde o desafio social se transformava numa nota mais aguda de uma composição. Era o Brasil cantado, ensinando aos brasileiros quem eram eles mesmos e quanto precisavam lutar pela sua identidade. A voz de Chico é como um rio que corre pelas montanhas do Brasil, onde as notas se fundem às ondas e ao vento das matas. É a herança de uma cultura, a história de um povo cantada em seus momentos de alegria e de tristeza. É a memória viva que flui nas veias do coração brasileiro. O legado de Chico Buarque é o de um artista que ajudou